Tudo começa quando Josefina caminha pelo pátio da prisão e olha tudo em volta, e em seguida percebe que as detentas estão cercando ela e fica desconfiada. E enquanto isso, Antônio está conversando com o padre e pedindo para ser liberado no dia seguinte, porque a mulher que ele se aliou tentou matar Regina e seu marido, e então precisa contar tudo o que sabe, e também dizer que é cúmplice por não denunciar ela. E então o padre fala que ele está liberado, e Antônio agradece e sai. Na cadeia, Josefina fica olhando as detentas encarando ela, e nisso ela escuta alguém chamar por ela, mas ela se vira indo embora. Mas Branca fala para ela não ir, e pergunta se ela é Josefina Monterrubio. E então diz que as duas têm o mesmo desejo de acabar com toda aquela família, porque se ela está na cadeia é por causa deles. Josefina pergunta quem colocou ela lá, e Branca fala que foi Gonçalo juntamente com Honório, porque ele a seduziu e depois a descartou. E Josefina fala que então ela é a mulher que Honório se envolveu e meteu a fraude na empresa, e ela diz que sim. Fina pergunta o porquê ela está do outro lado, e Branca fala que estão dizendo que ela está louca, mas isso não é verdade, e que deveria ter escolhido Josefina para ser sua aliada ao invés de Daniel, mas Fina fala que não, e diz que não vai ficar ali por muito tempo, e Branca fala para ela esperar passar uma semana e vai se acostumar. E então deixa ela sozinha no hospital. Inês conversa com Regina, e diz que em 2 dias ela já estará de alta, e que perdeu muito sangue, mas em breve estará como nova. Mas Regina quer saber como estão as coisas, e pede para Inês ser sincera, e ela fala que Josefina já está presa, e Regina diz que já sabe, e que sente muita pena de Renata, mas agora quer saber de Gonçalo. Ela fala que Renata e Roberta falaram com ela, mas quer saber da amiga como ele está, e Inês fala que não tem muito o que dizer, e que o médico disse que ele tem poucas chances de sobreviver, e então Regina cai no choro. Na recepção, o advogado chega dizendo que Josefina já foi presa, e então Roberta pergunta se ela vai ficar lá para sempre. E Adriana pergunta se ela está com pena, mas ela diz que não, e que só quer ter certeza de que ela não vai sair de lá. O advogado fala que com os crimes que ela tem vai ficar muito tempo presa, e então Honório pergunta sobre os bens dela, e o homem fala que tudo vai ser restituído para a senhora Soberon, e então pergunta como ela e Gonçalo estão. Honório fala que Regina já está se recuperando, mas que Gonçalo está muito grave, e então Matias começa a chorar. E enquanto isso Renata vai com Jerônimo ver Gonçalo, e então começa a chorar dizendo que ele não pode deixar ela, e se lembra da primeira vez que os dois se viram, e que Gonçalo a elogiou dizendo que era muito linda. E então diz que ele sempre tratou ela como uma princesa, e lembra dele dizendo para ela escolher um vestido de casamento digno de princesa, e dizendo que ela era sua preferida. Renata chora muito e fala que ele sempre esteve em todos os momentos com ela, e se lembra de quando Gonçalo disse que aquela era a casa dela, e que estaria ali sempre que ela precisasse. E então diz que mesmo não levando o sangue dele, o considera muito, e então implora para ele não morrer. No povoado, Álvaro está em uma rua escura, quando uma mulher vem falando ao telefone, e ele espera ela se aproximar e puxa a bolsa dela, e então pega a carteira dela e vê que tem dinheiro para ele se vestir e comer, e então sai correndo. Na Bonita, Lázaro está falando para Carina que ela só precisa escolher o dia do casamento, e então ela fica pensando, e Lázaro fala que por ele se casaria na semana que vem, mas Carina fala que os patrões não estão lá. Lázaro fala que ela deveria pensar mais nela,
até porque com tudo o que aconteceu não acha que os patrões vão voltar tão cedo, e Karina diz que ele tem razão, e fala que então eles podem se casar na próxima semana. Lázaro fica muito feliz, e então pede para ela fechar os olhos, e em seguida ajoelha na frente dela com um anel. E quando Karina abre os olhos, ele pede para ela se casar com ele, e ela aceita, e então os dois comemoram. No consultório, Marina está se preparando para ir embora, quando, de repente, olha para a mesa e começa a se lembrar dos momentos que teve ali com Jerônimo, e então coloca a mão na barriga e fala que ali foi um lugar de muito amor entre eles. E garante que jamais vai amar outro homem como amou Jerônimo. E nisso Álvaro entra correndo em uma loja e fala que vai levar algumas camisetas, mas o vendedor fala que eles já estão fechando, mas ele não quer saber e fala que tem dinheiro para pagar. No hospital, Matias e Jerônimo conversam sobre como Renata está abatida, e que não deve ser fácil ser filha de uma mulher como Fina. E então Jerônimo fala que não dá para acreditar que mãe e filha possam ser tão diferentes, e Matias diz que é verdade e que essa mulher é muito cruel, porque teve a coragem de roubar a filha de Regina e a criar como se fosse sua filha. E então Jerônimo concorda e fala que quando Gonçalo estiver fora de perigo, vai levar Renata para viajar, para ela perceber que existe muita coisa boa nesse mundo. Em seguida, Augusto chega para falar com Renata, e então Jerônimo fica furioso, e Augusto fala para ela que ficou sabendo sobre Gonçalo e foi correndo para lá, e então Jerônimo se aproxima e pede para ele se retirar. Augusto fala que, sem contar o que teve com Renata, também é muito amigo da família Monterrubio, e então Renata fala para ele que não se tem o que fazer nesse momento, e agradece pela preocupação dele, e então Augusto diz que está à disposição dela, e que vai ficar alguns dias na cidade, e então vai embora. E nisso Roberta vai até o quarto de Regina, e pensa que todo mundo tem alguém para consolar, mas ela não, e que Regina nem é sua mãe verdadeira. E então se lembra de quando Josefina disse que ela era a única que estaria com ela o tempo todo, e Roberta diz que ela tinha razão, e então sai do quarto. Ela encontra com Augusto e pergunta o que ele está fazendo lá, e ele explica que foi ver Renata, mas Jerônimo mandou ele ir embora. E então Roberta fala que adoraria a companhia dele e pede para ele tirar ela dali, e então os dois vão juntos. Na cafeteria, Matias e Adriana falam sobre César, e ela conta que Serena levou ele até o hospital porque desmaiou, e diz que está muito preocupada com ele. E nisso Julieta chega e cumprimenta eles, e fala que ficou sabendo das notícias pela televisão e pergunta como está Gonçalo. Matias fala que estão esperando notícias, e então fala para ela se sentar e acompanhar eles, e então ela senta e vê que Matias deu a mão a Adriana, e fica sem entender nada. Renata e Jerônimo vão até o quarto de Regina e perguntam por Roberta, mas ela e Inês falam que ela não está lá, e então Renata acha estranho, e diz que ela deve ter ido à cafeteria, mas em seguida recebe uma mensagem da irmã dizendo que foi para casa, e então fala para eles e fica sem graça, e tenta dar a desculpa que sua irmã é assim mesmo, e que não sabe reagir a esse tipo de coisa. Renata fala que vai ficar com Regina, e Inês diz que também, mas ela fala para ela ir ver Andrezinho, porque ele deve estar com saudades, e diz que vai ser um prazer ficar com Regina, e ocupar um pouquinho o lugar de Roberta, mas Regina fala que Renata tem seu próprio lugar de filha no coração dela, e garante que ela ganhou esse espaço com tanto amor que dá a ela.
De volta à cafeteira, Julieta fala para Matias que vai ficar tudo bem com o pai dele. E Adriana diz que acha o mesmo, então fala que vai ver como está tudo e sai. Julieta aproveita para perguntar se Matias está com Adriana, e ele diz que sim. E então Julieta fala que não vai dizer que está feliz, porque ele sabe dos sentimentos que ela tem por ele, mas sabe que é muito bom estar ao lado de quem se ama, e nesse momento vai ser muito bom para ele ter Adriana ao seu lado. E nesse meio tempo, Carlos pede para sua mãe não dar mais aulas para Matilde, e ela indignada pergunta o porquê, e Carlos fala que gosta dela da forma que é, mas ela diz que Matilde está aprendendo muito rápido e gostando muito, mas Carlos fala que não, e garante que ela está fazendo isso para agradar ela. Ela pergunta o porquê Matilde não disse isso, e então Carlos fala que ela gosta de agradar quem ama. E fez isso por ele e também por ela, porque aceitou o casamento deles. E então a mãe diz que essa moça ama mesmo ele, e Carlos garante que se ela conhecer a essência dela, vai se apaixonar assim como aconteceu com ele. No dia seguinte, Renata está conversando com Regina, quando alguém bate na porta e ela manda entrar, e é Antônio. E Regina pergunta o porquê ele está vestido daquela forma. E Antônio fala que está estudando para ser padre. E ela pergunta desde quando, e Antônio diz que foi desde que eles se separaram. Renata fala que vai deixar os dois conversarem. E Regina fala para ela ir tomar café. E Renata diz que vai fazer isso. E então sai do quarto. E Regina fala para Antônio que eles têm muito o que conversar. Na cadeia, Josefina vai com seu café da manhã para a mesa, e nisso umas detentas se aproximam e falam que ela não pode sentar ali, mas Fina responde que mandaram ela sentar em qualquer lugar, mas elas deixam claro que as ordens são elas quem dão, então jogam o prato de Fina no chão. E falam que ela precisa respeitar, e então a carcereira se aproxima e elas disfarçam dizendo que está tudo bem. De volta ao hospital, Regina fala para Antônio que ficou muito decepcionada quando Fina disse que ele tinha se aliado a ela, e então ele explica que ficou cego de rancor quando ela terminou com ele para ficar com Gonçalo. E descobriu que Fina era Peppa e resolveu se juntar a ela ao invés de contar a verdade para Regina e Gonçalo, mas garante que está muito arrependido. Lá fora, Renata encontra com Isidro e Inês e fala que foi pegar algo para comer enquanto Regina está com Antônio, e eles ficam surpresos, e em seguida Jerônimo chega perguntando como está tudo, e Renata diz que Regina está melhor, mas que seu pai segue na mesma, e que vai lá ver ele, e então Jerônimo diz que vai acompanhar ela. E depois os dois vão para o apartamento descansar. Renata fala que precisa ficar com Regina, mas Inês fala que está ali para isso, e Isidro diz que ela precisa descansar, e então Renata diz que tudo bem e se despede deles. No quarto, Regina pergunta para Antônio se essa aliança com Fina foi o que fez ele decidir estudar para ser padre. E ele diz que sim e que se arrepende porque se tivesse falado antes poderia ter evitado esse atentado. E Regina diz que talvez não. Ele diz que vai denunciar ela e dizer que não é a primeira vez que ela tenta matar eles. E Regina diz que Fina tentou matar ela várias vezes, mas a Gonçalo não. Porém Antônio conta que ela iria matá-lo na noite da festa de gala. E se lembra que ele conseguiu impedir que ela fizesse isso, mas infelizmente não conseguiu impedir que Dona Carla morresse, e deixa Regina muito mal. Enquanto isso, Isidro fala para Inês que fica muito feliz em ver Renata e Jerônimo tão apaixonados, e Inês concorda e fala que Renata é maravilhosa, e que está até cuidando de Regina, coisa que era para Roberta estar fazendo.
E então Isidro comenta que por mais que Roberta seja a filha de Regina, ela é a imagem e semelhança de Josefina, e diz que tem algo nela que não agrada. E no quarto, Regina chora muito dizendo que sua mãe não deveria ter morrido, e Antônio diz que está muito arrependido, e quer pedir desculpas a Regina e espera que ela o perdoe, porque senão ele não poderá viver em paz. Renata e Jerônimo estão olhando Gonçalo, e ela implora para o pai melhorar, e então Jerônimo diz que por mais que ele esteja grave, seus sinais vitais parecem bem, e então Renata concorda, e fala que a responsável por isso terá que dar muitas explicações a ela. Jerônimo pergunta se ela está querendo ir na cadeia ver Fina, e ela diz que sim, mas Jerônimo fala para ela não perder tempo, porque pode ficar muito mal. Mas Renata diz que ela é sua mãe, e que precisa dar muitas explicações para ela, e garante que vai até lá. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.